Mais uma vez, bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo estão o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Carlos, tudo bom? Agora, Nora? Tudo bem. Brenda Fernandes, seja bem-vinda. Oi, de volta. Muito obrigada. A Brenda está aqui comigo, com o Márcio, e hoje a gente vai falar de um dos filmes que mais causaram buzz no ano passado, né? Mas só chegou agora. Ainda não chegou, está chegando agora, dia 23, né, aos cinemas brasileiros, que é o Anora, o filme que venceu a Palma de Ouro em Cannes, filme que é presença garantida em todas as premiações, aí, pelo menos com indicações, né, ele tá... Globo de Ouro ele tinha 5 indicações, não levou nenhuma. Deve ser presença certa também no Oscar, não sei se vai ganhar, provavelmente não, mas deve ter ali suas 4 ou 5 indicações pelo menos. No BAFTA ele conseguiu mais 3, no Sindicato dos Atores mais 3 e no Sindicato dos Diretores o Sean Baker, que é o diretor, também está indicado. Então, para a gente poder falar da história, discutir o que mais que ele quer dizer, se ele quer dizer alguma coisa mais ou não, e se ele tem chances de premiação, vamos subir a trilha, vamos. Buenas, como eu disse, a Anora chega agora dia 23 aos cinemas do Brasil. Sean Baker é o diretor. Ele é mais conhecido aí do povo cinéfilo, né? Por outros 2 filmes que... Um, Márcio me contou que tá no YouTube, né? Que é o Tangerine. E o Projeto Flórida, que também esse aí é mais fácil de achar nas redes sociais, nos canais de streaming, com o William Dafoe. Ele tá no Max, o Projeto Flórida. Projeto Flórida. Tá no Max, mas também tá no YouTube legendado. Tá. Esse filme, ele conta a história de uma prostituta, né, vivida pela Mike Madison, que é a nora do título. Ela conhece o filho de um oligarca milionário. russo. Oligarca, mais do que um milionário. Que nunca fala o que o cara é, né? O filho de um milionário russo. E o guri é meio louquinho das ideias. Pede ela em casamento. Eu sou o filho, né? Todo mundo ali no filme é meio louco das ideias. Ele pede ela em casamento, ela casa com ele, e aí, obviamente, essa notícia chega na Rússia, e os pais, né, ricaços, não veem com exatamente bons olhos o casamento do seu herdeiro com uma menina da noite. E aí o filme se desenrola a partir disso, até na verdade, né, não chega a ser da metade pro fim para isso, mas o primeiro terço é esse conto de fadas, que depois a gente vai percebendo que quem achou que ia ser Uma Linda Mulher atualizado, não. É um filme que, bem ou mal, acho que tem spoilers aqui, né, pra gente falar do final. Mas, sem spoilers, o que vocês acharam aí da Annie? Brenda. Então, eu gostei muito do filme. Eu tava indo bem neutra, assim, sem muita expectativa. Não conhecia muita gente que tinha assistido e também não quis ler muito. Mas eu gostei muito, eu achei um filme muito bem feito. A Annie, né, a Mickey, tá incrível. Eu acho que vai ser aí um personagem que muitas mulheres vão se sentir um pouco assim na pele a partir de algumas discussões que eu acho que o filme traz, que a gente pode depois abrir mais. Acho que é um filme redondo, um filme fluido, não senti 2 horas e 15. Acho que, enfim, tu consegue ir assistindo e entrando naquele universo muito fácil, assim. Para mim, desbloqueou várias emoções, vários sentimentos. Acho que eu consegui acompanhar a Annie ali naquela euforia e depois na frustração, né? Acho que é um arco de personagem incrível, assim, que a gente pode discutir. Ela tá muito bem, eu acho que ela rouba a cena, assim, eu acho que ela ofusca todo mundo, assim, apesar de um dos capanga lá, o Touros, também tá muito bem, né? Enfim, acho que no geral eu gostei muito, muito, acho que o filme tá muito bom, e depois a gente vai falando mais detalhes. Márcio, vai lá.
É muito divertido. É um filme muito engraçado, né? Eu acho que é aqueles filmes de 2024 que a gente vê em 2025 e depois como é que eu... Botar na lista dos melhores, né? Chega atrasado na discussão, assim. Mas o filme é muito bom, muito divertido. Ele é extremamente frenético no começo, assim, alucinante, assim. Tanto... Pra mim, ele tem 3 partes. Assim. Tem a primeira parte, que é quando eles se conhecem, né? A Nora e o filho do oligarca russo ali. E que daí eles vivem uma vida... O guri vive uma vida sem consequência alguma, né? E que talvez ela identifique como uma forma de liberdade, enfim, mas tipo, o guri é tipo um rockstar, assim, né? Vai pros cabarés e gasta dinheiro, bebe, faz festa com os amigos em casa, se droga, acorda de ressaca, paga uma semana de convivência com ela ali, né? Então, tipo, dinheiro pra ele não é problema e ele tá ali vivendo a vida louca nos Estados Unidos. A segunda parte, que é quando as coisas começam a dar errado e que eles têm que ir atrás, ver onde é que esse guri está, né? É a segunda parte do filme, que daí é a parte mais engraçada da história. Da perseguição. Que começa tanto quando os capangas russos do pai dele chegam na casa ali, né? E daí depois, na busca, o guri que foge, então eles passam andando pela cidade, por Nova York, lá buscando o guri. É a parte mais divertida e engraçada do filme. Os 3 capangas russos parecem os 3 patetas, né? Em algum momento, assim. O Igor e o Toros e o outro que eu não me lembro. Garnick, né? E daí depois tem o ato final, que daí é meio que parece o fim de festa, assim, aquela sensação de ressaca mesmo, que é quando a coisa dá uma baixada e tu cai na vida real, e todo aquele deslumbre se desfaz, né, e tu vê a realidade como ela é, e fica um pouco... Ele termina num tom meio pra baixo, assim, do que era em relação ao filme, assim. Isso eu vejo ele como com uma qualidade, mas também como, não digo um problema do filme, mas é difícil de tu lidar com essas duas expectativas, assim. Porque eu entendo a questão do diretor, do Sean Baker, e vendo o filme anterior dele, Tangerine, ele é mais ou menos nessa linha também, que é a forma de tu desconstruir o sonho americano ali, né? Chega no final, tu mostra que aquilo ali é um castelo de cartas e que tu nunca vai ter realmente acesso àquele mundo, assim, independentemente do que a história conta. Mas, ao mesmo tempo, quando tu apresenta uma visão de mundo dessa forma, sendo que todo o outro foi tão divertido, tão engraçado, eu não sei o que fica para as pessoas no final. Se fica a lição de moral, a lição de vida, seja lá como for, ou se fica a diversão, que é a parte bem mais atrativa do filme. Tanto é que quando eu fui ver esse filme, na verdade eu fiz com uma Brenda, assim, tipo, não li muito, eu sabia que era sobre uma garota de programa, mas não sabia exatamente qual era a dinâmica, eu achei que era um drama, mais do que uma comédia. Não tinha, eu acho que eu não tinha visto nenhum filme do Sean Baker antes. Conhecia ele de ouvir falar, mas não tinha assistido nada ainda. E me surpreendi, porque o filme é muito divertido, é muito engraçado. Mas tem todo esse pano de fundo, que é a história de uma trabalhadora informal ali, uma garota de programa, né? E que é jogada num mundo muito acima das possibilidades dela, e obviamente se deslumbra com esse mundo, mas em algum momento vai ter que descer para a realidade, assim. Mas no geral vale muito a pena. Eu acho que ele é um dos melhores filmes do ano passado. E eu não ficaria triste se esse filme ganhasse o Oscar. Eu também não. Não sei se ele é o melhor filme do ano, a gente pode discutir. Tem um Brutalista que tá todo mundo falando, a gente não viu. Tem o Emília Pérez, que também tá todo mundo falando e a gente não viu ainda. Mas eu acho que... Mas ele é melhor que o Wicked, né? Ele é melhor que o Wicked. Eu acho que ele é melhor que o Duna, que eu gostei bastante do Duna. São filmes bem diferentes. São filmes diferentes, mas eu gosto mais dele do que do Duna, embora eu tenha gostado bastante do Duna. Eu boto ele na linha do Challengers, ali, do Rivais, aquele que é o filme da Zendaya, do Guadagnino, do Início do ano passado. Mas eu acho que ele é até melhor que o Rivais. Mas é Rivais. curioso, né? Claro, são 2 filmes com uma abordagem diferente sobre sexo. O Rivais, ele é sensual. Esse filme aqui, ele tem sexo O tempo todo. o tempo todo, mas ele nunca é sensual. Eu vi alguém comentou isso, não lembro se foi no podcast, numa resenha que eu li sobre esse filme. O Rivais, ele é mais sobre sexo, mesmo tendo menos sexo no filme, do que o Emília Pérez, que é o filme que tem sexo o tempo todo. Porque a Emília Pérez é mais... O Anora, desculpa. O Anora que tem sexo toda a primeira parte do filme, mas é um sexo transacional, né? Exatamente. É um negócio o tempo todo. É questão de poder, dinheiro, capitalismo, enfim. Isso. Eu também, eu agora tô nessas de evitar... Quando eu posso evitar trailer, porque os trailers passaram a contar os filmes de uns tempos pra cá, né? E eu gosto de saber o menos possível, assim, da trama. Então eu achei que ia ser um drama.
Tava curioso para ver o quão ele ia ser parecido ou diferente de uma Linda Mulher. Assim, eu disse, cara, deve ser uma Linda Mulher da A24. Depois eu fui descobrir, ele não é a da A24, né? Aliás, ele é o primeiro filme do Sean Baker desde o Tangerine que não é distribuído pela A24. Ele é Diamond, né? Diamond. A gente foi ontem agradecer o convite aí da Espaço Z. Eu vou te dizer que em alguns momentos, assim, não é parecido, tá? Não é o estilo. Mas se eu tivesse que comparar, tem um outro diretor, que agora não vou lembrar, que é um filme dos anos 90 ou 2000. Cara, que era um diretor que eu gostava. Enfim, eu não vou me lembrar o nome do diretor, mas eu lembro o nome... Spielberg. Não, o nome do filme. Não sei se tu viu, aquele Go, que era o Vamos Nessa. Acho que não me lembro. É um filme também que é bem frenético, assim, o tempo todo, que é um pouco... Tem um pouco do Pulp Fiction também aqui. Tem, ele é sabe? O Tarantino e o Paul Thomas Anderson são os ídolos do Sean Baker. Assim, mas é um Tarantino mais jovem. Mais Paul Thomas Anderson. Mais descolado. É um Tarantino um pouco mais atualizado, digamos assim. Porque, assim, a cena, ela começa de um jeito... E essa cena que vocês falaram já, que é a partir de... Eles já estão casados ali. E os capangas chegam, e é uma sequência longa ali dos... Eu senti como se fosse uns 10, 15 minutos. Daqui a pouco é menos que isso, é muito bem editado. Tu acha que vai acontecer um negócio, e é uma bola de neve que tu vai sempre se surpreendendo e tu vai pensando assim, caramba, onde é que isso vai chegar? Nada cara? é muito previsível, é só Nada. os acasos. Assim. E assim, só que assim, não me parece... Em algum momento eu pensei, cara, o que tem de improviso aqui? E depois eu fiquei pensando, eu acho que não tem quase nada de improviso, porque assim, é muito certinho para onde ele vai, né? Tipo, ele faz curva, mas ele chega onde ele quer chegar. E aí tu percebe assim, caramba, que roteiro bom, cara. A gente gravou, já deve ter ido pro ar, né, o nosso programa sobre o lobisomem, em que a gente falava como o roteiro era ruim. Aqui o roteiro é muito bom, cara. Assim, além da história, porque assim, são coisas diferentes ainda que se complementam, assim. O roteiro e diálogos. Tu pode ter um roteiro bom e não ter diálogos. Tu pode ter, no final de contas, tu pode ter um roteiro bom num filme mudo, mas necessariamente, se tu tiver bons diálogos, vai ajudar no teu roteiro. Aqui, a história é boa e os diálogos são muito bons, cara. E o elenco, a Brenda falou que a Mike Madison rouba a cena, e eu acho que ela tá bem o tempo todo. Depois a gente vai fazer, né, as nossas comparações inevitáveis com a Fernanda Torres, né? Porque tudo agora, melhor atriz, a gente vai comparar com a Fernanda Torres. Mas assim, é um elenco que ela tá muito bem e ninguém deixa muito a desejar. Todos os personagens coadjuvantes são bons. O que tem sido mais indicado também é o que faz o Igor, né? Que é o Yura Borisov. Mas todos os outros, o cara que faz o Taurus, pra mim, é ótimo. E ele é o cara que faz... Eu tava vendo que ele fez todos os filmes do Sean Baker. É o Karen Karagulian. O Márcio disse que eles são armênios, né? São armênios. Mas o próprio menino que faz o filho do Ivan, Vanya. que é o Mark Edelstein, que eu tava vendo umas bizarrices, assim, né, nas curiosidades ali do IMDb sobre o filme. Ele fez o teste dele, ele fez por vídeo e ele fez pelado. umas paradas meio assim. Como ele passa uma parte do filme também, né? E aí ele, tipo, as cenas de sexo, o diretor e a esposa meio que simulavam pra eles o que eles... Tipo, não sei se daqui a alguns anos a gente não vai descobrir que tem uns Neil Gaiman na história, assim. Não, assim, ó, eu vi uma entrevista do diretor, do Sean Baker, falando que, na verdade, as cenas de sexo elas são bem coordenadas justamente para evitar. Sim. Então, eles perguntaram se a guria queria, tipo, ele tem se agora sente... a figura do
Coordenador de... Eu não sei, coordenador de cena de sexo, ela até abriu mão. Ele se sente... Diz ele, né? Obviamente, daqui a pouco a gente sabe de histórias que, né? Mas enfim, diz ele que se sente bem protetor das atrizes justamente por isso. Então todas as cenas têm que ser muito bem coreografadas justamente por essa questão de abuso, assédio, enfim. Outra curiosidade, eu vinha falando com a Brenda isso ontem, é o quanto a seita do Charles Manson no filme do Tarantino, todo mundo. Era Uma Vez em Hollywood, deu certo, né? E a Mike Madison é mais uma, né? Porque quem tava naquela seita? Tava Sydney Sweeney, tava Margaret Qualley, agora do Substância, tava a menina que faz o You lá, que fazia a série de terror, que era na Netflix. Tá o guri agora que eu me esqueci o nome, que fez o Elvis, que fez o Duna agora. Então, assim, todo Austin mundo... Reeves. Oi? Austin... Isso, esse aí. Austin Reeves. Austin Reeves é o cara do basquete do Lakers. Eu juntei. Mas é Austin Butler. Austin Butler, isso. Juntei os dois Austin. A seita deu muito certo, né? No filme a seita pode ter dado errado, mas aquele elenco ali, o Tarantino ou quem fez o casting estava afiado. Vocês estavam falando antes dos amigos, né? Cara, me vem muito à mente essa cultura do esporte. A gente aqui relaciona mais com o futebol, né? São os parças, né? São os parças. Os caras estão ali pra curtir. E isso me chamou a atenção ontem, quando a gente foi ver a cabine, e eu tiro mais o chapéu ainda para a interpretação da Madison, porque assim, ela tá curtindo ali com eles, mas ao mesmo tempo tu sempre percebe que ela não é uma amiga deles ali. Não, que ela é acompanhante. Ela é acompanhante. Ela não fica tão à vontade quanto os outros. Ela assim. tá curtindo, mas ela sabe que é um negócio. Mas eu acho que ela entra no jogo, sabe? Não, e ela não digo que ela se engana, mas tipo, ela compra a ideia de que ela vai casar com o cara. Mas ela compra a ideia que ela vai casar com o cara como um bilhete de loteria. Ela nunca é apaixonada pelo cara. Não, nem o cara por ela. Nem o cara por ela. Eles têm um diálogo, acho que no mesmo momento que a questão ali deitados, que ele pede ela em casamento. Não sei se é nessa cena, mas que ele fala... por mim ou pelo dinheiro? Daí ela fala, é pelo dinheiro. O amor passa longe desse filme. Sim, mas assim, pra ela é um bilhete de loteria. Sim, ela se gaba, e tudo bem, e é uma relação... Tanto que o que ele quer basicamente é comprar ela. E ela não tem problema de se vender, porque a relação dela... E aí depois a gente pode falar mais no final. Para depois, né, quando esse casamento já tá em dúvida, a moeda de troca dela, o filme inteiro é o sexo. É como se fosse a única coisa que ela sabe jogar a favor dela, assim. Então isso é interessante, assim, como o filme faz. E ao mesmo tempo ela se engana nessa ilusão de viver meio que um conto de fadas. E eu não acho que é por acaso que ela disse que o primeiro lugar que ela quer ir é pra Disney e ela quer ficar no quarto da Cinderela, assim. Que é, tipo, a personificação de um conto de fadas, assim. Então, mas pra mim, assim, o que mais se destaca gosto muito das atuações, mas mais ainda do roteiro e do diálogo, assim. Acho que é uma história bem original pro que ela poderia ter sido. Ela poderia descambar para um clichêzão, assim, poderia descambar para os caras vão tentar matar ela, sabe? Tem tanta coisa que esse filme podia ser pior, e ele acerta sempre, assim, mesmo que ele acabe de um jeito que, querendo ou não, fica para interpretação, né? Eu tava lendo que tanto o diretor... Pode ser, mas até não configura, é só o diretor fala. O diretor e a Madison já falaram em várias entrevistas, eles respondem o que lhes é perguntado, mas uma coisa que eles sempre se recusam a comentar é a cena final. Que é tipo assim, não, aí cada um vai achar o que quiser. Por isso que a gente vai subir a trilha de spoilers para falar o que a gente achou dessa cena. I am your father.
he's a good man. Então vamos lá. Não sei se vocês querem falar da cena final ou da reta final em si. Uma reta final é um pouco... Porque só dar um contexto, né? A reta final é os pais chegam e o casamento é anulado. Assim, ela tenta o tempo todo encontrar e falar primeiro com o menino, que é para ver se ela consegue convencer ele a manter o casamento. Ela não se dá conta da real dinâmica dele com os pais, até porque ela tem 23 anos, então, tipo, ela é nova. Tipo, não é que ela é extremamente ingênua, é que ela realmente tá começando a viver a vida, embora tenha uma vida já bastante difícil. Então, ela não é daquele mundo, ela não sabe como aquilo ali funciona. Para ela, o guri tem uma vida... Ela se apaixona não tanto pelo guri, a gente falou, ela não gosta dele, e nem tanto pelo dinheiro, mas eu acho que pelo estilo de vida, na verdade. As possibilidades. A forma como ele vive a vida, de gastar de qualquer jeito, de ir agora eu quero ir para Vegas, eu vou para Vegas, porque me deu vontade de ir para Vegas. E a ideia que surge de Vegas é assim, nossa, a melhor droga que eu provei dessas é em Vegas. Então vamos pra Vegas. E aí eles e a galera toda. E todo mundo. Pega um avião e vão pra Vegas. Então é essa dinâmica que ela se deslumbra, na verdade. Uma vida de possibilidades infinitas. Só que no momento que isso começa a dar pra trás, que é o momento que o pai dele se dá conta, né, e manda os capangas lá pra levar ele pra anularem o casamento, ela tenta se agarrar àquela questão de que ela conseguiu trazer o guri pra ela, né, não, seja através do sexo, de que forma, eu vou falar com ele, eu vou convencer ele pra gente ficar junto que é um processo de negação dela. Porque a partir do momento que os capangas chegam e o guri foge, já se dá conta. Que eles dizem pra ela isso. Né? Eles dizem pra ela, olha, ele fugiu, mas ela continua, não, porque eu vou falar com ele e tal. E quando ela se dá conta, tem um momento em que ela realmente se dá conta que o guri tá nem aí pra ela e vai anular o casamento, vai fazer o que os pais mandaram, ela para e diz, não, eu não vou assinar, eu vou judicializar, eu vou entrar na justiça, eu vou ficar com metade de vocês sempre porque eu não assinei um pré-nupcial. Só que daí a mãe dele diz que dá real, diz, olha, tu vai fazer isso, a gente vai destruir tua família. Vai destruir a realidade bate na porta dela. A questão é o quanto isso, né? Ela acaba, claro, sem ter muito dinâmica de como navegar nesse meio, ela acaba cedendo e acaba assinando. Mas a vontade era de não assinar, né? Sim. De ficar e tirar metade daquela grana. E mais que isso, né? O guri não só mostra que tá cagando pra ela, como o guri vai e... Claro, ele não faz isso... Ele não sabe que ele tá fazendo aquilo de propósito. Mas ele vai pro lugar e pega a rival dela. Ele não sabe. A dinâmica dele com ela é um pouco ele também tentando estender aquela vida de filho de bilionário responsável. Ele sabe que é a última viagem. Ele sabe que é a última, então, se eu conseguir o green card, eu fico aqui. E consigo um green card casado com uma americana, então vou casar contigo. Ele fala meio que, não sei se brincando, mas a coisa escala, eles acabam tomando essa atitude. Ele não queria voltar, ele não queria ter responsabilidade. Ele é um idiota, né? Ele não queria voltar, não queria ter responsabilidade, não queria assumir a empresa do pai dele, seja lá qual for, não deixa claro no filme. Ele queria ficar ali vivendo a vida louca eternamente, uma vida de Peter Pan, assim, né? E a realidade bate pros dois, né? Mesmo que ele continue rico, mas a partir daquele momento, em tese, ele vai ter que assumir um pouco mais de responsabilidade, vai voltar para a Rússia, aquela conto de fadas americano dele acabou, e a sensação dela de que ia entrar nesse mundo diferente também desaparece, e ela vai ter que conviver com $10 mil, que foi o que ela tirou. Ela podia até ter assinado, mas podia ter pedido mais. Podia ter pedido mais. Bom, depois desse contexto que o Márcio deu, a última cena, né? Que daí ela fica mais uma noite na mansão ainda, né? Porque o banco tá fechado e o Igor fica com ela. Que eu acho que se desenrola um diálogo muito interessante sobre estupro lá, né? Que daí... Eu fiquei sempre com a impressão que ia rolar alguma coisa entre ela e o Igor. Que de romance? O romance. Porque ele tinha uma questão de proteção muito forte com ela. Desde lá, quando ela surtou, né, com razão, na mansão e quebrou tudo. Que ele chegava com um discurso que estava protegendo ela para ela não se machucar. E sempre carregando o casaquinho para ela e a manta dela e tal. Sempre próximo dela. E tentando pedir desculpas, né, por ter... Né? Ele é o capanga gentil, né? Ele é o capanga gentil. E aí eles acabam ficando essa noite, depois de desfazer o casamento, essa noite na mansão, né? Pra no outro dia irem ao banco. E aí
eles têm um diálogo, tipo, muito curto, assim, que eu acho que ali ia desenrolar alguma coisa. E aí ela meio que fala, tipo assim, porque tu gostaria, tu poderia ter me estuprado, né? Então, se não abusado tivesse de os mim. outros caras aqui, tu ia me estuprar. Porque ele prendeu ela meio que ele por baixo dela, agarrando ela e tal. E aí ele fala que não, tipo, por que isso? E aí ela quer saber, tipo, como assim tu não me estupraria? E ali eu acho que fica muito claro a visão dela de que todo e qualquer homem veria nela uma oportunidade de abusar, de fazer sexo com ela. E eu acho que ela se frustra um pouco, assim, né? Tipo, ela cai na real, em algum sentido que, tipo assim, nem todo mundo quer isso de ti. Enfim, ficou uma coisa meio assim, né? E aí, no outro dia eles vão no banco, ele leva ela em casa, e eu acho que a última cena também leva pra esse lugar de ela achar de ela cair na real que ela voltou pra vida dela, assim, né? E a única coisa que ela tem é o sexo. E aí ele devolve o anel dela, que é uma coisa que eu já até esqueci do anel. E aí eu 4 acho... quilates? Eu não esqueceria esse anel, Brenda. 4 quilates. E aí eu acho que também é uma forma dela pensar que ela ia retribuir ele. Ou tipo, dela pensar, tipo assim, ok, aqui agora eu tenho... Cadê meus clientes, né? E daí eu acho que ela volta muito pra esse lugar. Tipo assim, tô na frente da minha casa, onde ela mora com a irmã. E o namorado da irmã, a princípio. E tipo assim, tenho que voltar pra minha vida ali. Ela já tá com a outra roupagem dela, né? Perdeu o bilhete da loteria, né? Pior, tiraram o bilhete da loteria. O Igor, acho que é a versão dele de amor, assim, eu acho que ele meio que se apaixona por ela, mas é a versão idealizada dele do que é um relacionamento. Tanto é que ele não se dá conta quando ela diz, você foi violento comigo, alguma coisa assim. Ele diz que não fui, eu tava tentando te proteger, mas você me amarrou a mão nas costas, sabe? Tem isso também. Tem toda essa dinâmica de que ele tá dizendo que tá querendo proteger, mas na verdade ele tá querendo proteger amarrando ela com as mãos pra trás e enfim. E a questão dela, da cena final, é que o sexo é a forma de controle que ela tem, assim, não a forma só de ganhar dinheiro, mas de como ela controla a situação com qualquer uma das pessoas que ela se relaciona. Desde a boate, lá quando abre o filme, em que ela tá com os caras fazendo as danças de colo, os lap dances, assim. E ela que faz a dinâmica da dança. E ela diz pro cara, bota a mão, senta botar na sua mão, que daí... agora aqui tu pode botar a mão em mim. Com o guri agora, vou fazer uma coisa aqui que não é. Ela tira a calcinha. Tipo, é ela que tá controlando toda aquela dinâmica ali do relacionamento dentro da boate. É isso que ela tá acostumada a fazer. Assim. E por isso que ela fica tão surtada, porque em determinado momento, quando o guri foge, ou quando o guri tá bêbado, ela não consegue exercer esse mesmo controle, né, que ela exercia sobre ele quando eles estavam juntos, assim. E daí quando ela perde isso e o guri entra de novo sob a influência dos pais ali, tudo desaba. E daí com o cara no final, deixa o Carlos falar também, mas eu acho que é isso, assim, ela de novo se deu conta que ela estava usando as mesmas dinâmicas e daí, como a Brenda falou, ela caiu na realidade dela e daí desaba e começa a chorar. Só que com aquele cara ali, com o Igor, ela pode usar o sexo, mas para ele seria algo recíproco, como se ela interpretasse aquilo como uma negociação e ele interpretasse aquilo como um carinho. E ela saca que, tipo assim, não é o que ela quer e ela não vai conseguir tirar nada daquele cara ali, porque ele é um pelado que nem ela. Um pelado que se fudeu na história também, porque ele meio que tenta contestar a família, né? Quando ele diz, acho que ele tinha que pedir desculpa. Ali ele já tá fora, né? Ali ele cavou a demissão dele. Então, assim, ele também acaba o filme em baixa, mas pra ele, tipo, tanto faz. Ele nunca foi rico naquelas 2 horas e meia ali. É um trabalho diferente, mas a relação deles com a família é a mesma dela com o guri, assim, uma relação transacional, que ele é completamente descartável, ele vai servir um propósito ali, a partir do momento que ele deixar de servir, deu pra bola. Então. Sim. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar do filme em si, ou se a gente já dá notinhas. Eu acho que a gente podia falar da questão da Mike Madison com a Fernanda Torres, né? Mike Fernanda Torres é Mike Madison. Tem um podcast de jazz que os caras sempre usam um disco do Miles Davis como ter um ponto de comparação. Então vamos fazer a dela, vamos fazer outra mais coisa aqui. Eu acho que são interpretações muito diferentes. Dito isso, a pergunta é: Mike Madison ou Fernanda Torres em 2025?
Se ninguém começa, eu começo. Fernanda Torres. Fernanda Torres. Eu acho que dá empate. Eu gosto muito da atuação dela. São atuações diferentes, assim, mas eu acho que o filme seria outro filme se não tivesse aquela... Ela encarna muito bem o personagem. Eu acho também. Os dois personagens são difíceis de lidar e de interpretar. A atuação da Fernanda Torres é mais contida, mais detalhista. Dela é muito mais histriônica, porque a personagem é histriônica. Mas eu vou tentar te colocar de outra forma. Assim, claro, com as devidas adaptações de idade. Eu consigo ver a Fernanda Torres fazendo esse papel. E eu não sei se eu consigo ver a Mike Madison fazendo. Mas aí, mas aí ela não precisa fazer, a questão é a polivalência, entendeu? Né? É ser o jogador que faz várias funções. Eu acho que é um pouco mais difícil É que assim, a gente... Contido, assim, sem falar, mostrar. Mas acho a interpretação da Mike Madison muito boa. É que a gente fez essas comparações com a Angelina Jolie, e daí eu achei que a Fernanda Torres está melhor. Fácil, a gente fez a comparação com a Nicole Kidman, né, do Baby Girl. Que eu acho que é pau a pau, mas eu acho que a Fernanda Torres está melhor. Mas nessa eu acho que... Não, assim, o legal, na verdade, é a gente saudar. Assim, talvez eu acho que a Angelina Jolie mais abaixo. E eu também não fui tão cooptado pela interpretação da Cynthia Erivo no Wicked. Mas tirando isso, é da gente saudar aqui, porque olha só, a gente tá falando... Tem a Tilda Swinton ainda no filme do Almodóvar, né? Fernanda Torres, Tilda Swinton, Nicole Kidman, Mike Madison, Demi Moore, a Margaret Qualley, para mim ela não é coadjuvante no Substância, as duas são protagonistas. São a mesma pessoa, né? São a mesma pessoa, afinal de contas. Só que são 6 interpretações que, assim, na boa, a gente vai torcer, obviamente, para a Fernanda Torres. Mas qualquer uma dessas que ganhasse, e uma delas certamente não vai estar indicada, qualquer uma que ganhasse não seria uma injustiça. Mas se eu tivesse que escolher para ir para a final, seria Fernanda Torres e Mike Madison, de todas essas que eu assisti. Cara, eu gosto muito da interpretação também da Nicole Kidman. Mas para mim essas duas estão... Eu gosto da Nicole Kidman, mas eu acho que tá assim. E gosto porque são todos filmes muito diferentes entre eles, assim. Gosto que é uma safra boa e é uma safra que a gente estava comentando esses dias, né? Não tem nenhum diretor figurão, assim. O Villeneuve um pouco mais ali no Duna, né? Mas é o mais tradicional perdeu um pouco de força, né? O Ridley Scott também, ao que tudo indica, não vai chegar na final do Oscar lá. Mas essa turma é uma turma relativamente nova e mostrando trabalho, assim, cara. Fiquei curioso agora para ver outras coisas do Sean Baker. Darei nas dicas, Carlos Correia. Eu te obriguei a fazer dicas, viu? Então vai. Mas antes vamos dar as notinhas aí. Acho que todo mundo é o mesmo, né? Mas vamos lá. 4. 4. Então tá. Dicas da semana. Vai lá, Márcio. Então eu vou dar de dica o primeiro filme do Sean Baker, né? O Tangerine, acho que é o primeiro. De 2015, ele foi gravado com o iPhone, ele está disponível no YouTube, legendado, legendas em português. E é uma história muito semelhante com essa do Anora, inclusive me parece até um estudo de caso, assim, o que ele começou a trabalhar no Tangerine, ele tornou cinemão, ou cinema de grande produção no Anora, assim, a versão indie, mais indie com baixo orçamento dessa história, assim. É a história de duas garotas de programas, 10 garotas de programa de rua, né, que são trans, e uma delas descobre que o cafetão namorado dela traiu ela. Então ela passa o filme todo atrás do cara, querendo descobrir onde é que o cara tá com a principal amiga dela, que também é um garoto de programa. Assim. Então a dinâmica toda essa, assim como era a dinâmica deles procurando o guri na história, é a dinâmica delas procurando o tal do cafetão, o tal do Chester. E daí tem muitas coisas que também são semelhantes, tipo, tem uma cena da Nora que o cara vomita dentro do carro. Nesse filme também tem uma cena que o taxista, que é o mesmo cara que faz o Touros, tá com dois caras bebaços no banco de trás, assim, e uma hora o cara começa a vomitar no banco do carro dele, como vomita no do Anora. E o final também é meio que uma ducha de água fria. O filme ele é todo engraçado, cheio de tirar, todo histriônico, né? E tu empatizando e achando divertido todas aquelas situações, embora tu se dê conta que são situações de profissões extremamente precárias, né? São garotas de programa da rua, sem proteção alguma, que são espoliadas, enfim. Mas o filme se torna divertido pela dinâmica da história, assim. E daí no final, assim como a Nora dá aquele
ducha de água fria, te joga na realidade, todos aqueles personagens, todos vão voltando para suas vidinhas extremamente precárias, né? Eu da gosto do situação. final, assim. Eu também gosto. E daí tu toma aquele choque de realidade, né? E daí o filme acaba, que é um pouco como acontece com a Nora. Tu te diverte, e no final, tá, tu curtiu? Então toma essa, assim. É sobre isso que é o filme. E o Tangerine é um pouco nessa linha também. Muito bacana. Posso? Deve. Tá, então de dica, essa vez eu vim preparada, sempre eu esqueço, né? Tem as dicas. Eu vou indicar não mas eu vou indicar 5 filmes, mas eu vou falar de um depois no final, que são os filmes que entraram na MUBI do Luis Buñuel, né, que é um diretor espanhol, naturalizado mexicano. Então tem 5 filmes na MUBI. Tem o clássico Discreto Charme da Burguesia, que se eu não me engano ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 72, se eu não me engano. Mas também tem A Bela da Tarde, Esse Obscuro Objeto de Desejo, A Idade do Ouro, que foi a última colaboração dele com Dalí, e O Fantasma da Liberdade. O último que eu assisti, que é de 74, se eu não me engano, é o Fantasma da Liberdade. É o Fantasma da Liberdade. Que nada mais é que algumas histórias, são 3 histórias, se eu não me engano, cheio de cenas absurdas e lógicas, né? Bem uma vibe Buñuel. Então eles têm desde um casal que dá parte na polícia, que a filha fugiu da escola e tal, eles vão na polícia, só que eles vão com a filha do lado. Então, tipo, eles estão narrando, não, minha filha saiu da escola, não voltou mais, ela tá de vestido azul, e a criança ali do lado, e eles vendo a criança. E a criança, inclusive, ajudando na busca. E aí, para no momento, achamos a criança. Aí tu fica naquela questão, né? E pessoas que sentam em vasos sanitários para jantar, monges jogando poker com suas medalhas religiosas, como fichas, enfim. Então, todas as convenções burguesas se desmanchando. E são filmes curtos, 1 hora e pouquinho, então não sei até quando fica na MUBI, mas eu acho que vale a pena maratonar. Saiu e voltou, né? Não sei, pra mim entrou tudo de qualquer de Eu uma só vi, vez no eu catálogo. vi alguns deles, mas eu acho que eu vi no Telecine. Acho que não foi no MUBI que eu vi. Porque eu vi o Bela da Tarde, vi o Charme da Burguesia e o Obscuro Objeto de Desejo. Esses 3 eu vi a Burguesia ano passado. Eu vi esses 3, acho que no Telecine, se não me engano. Porque pra mim, eu não lembro de ter visto, e aí apareceu tudo junto, veio na newsletter da MUBI. Coisa, então. E aí eu já vou aproveitar e já vou indicar um podcast que o Márcio me indicou, né, do meu clássico filme. Isso. Podcast muito legal, que tem 2 episódios sobre a obra do Buñuel. Meio longo, né? 2 horas cada episódio. Mas eles pegam filmes chaves do Buñuel de determinados momentos para explicar um pouco sobre o processo criativo, as parcerias, os países que ele gravava, que eram diversos também. Então é bem interessante. Eu não sei o nome das pessoas que participam do podcast para indicar. O nome dos caras. Mas tá no Spotify, porque muda, né? Cada programa eles chamam pessoas diferentes. Assim. Convidados. Falam sobre história de cinema clássico, né? Filmes clássicos, ou tendências, ou diretores mais clássicos. Eu achei bem interessante, porque eles também têm muita pesquisa, né? O que deixa o diferencial deles é isso. E aí eles também ficam se baseando numa autobiografia do Buñuel, né? Que eles leem. Então tem muita coisa de bastidor, do início da carreira... Enfim, muita coisa legal. Já percebeu que a gente está quase terminando esse programa e tem um nome que não foi citado? Não vou citar. Não. Isso aqui vai até porque a recíproca não é verdadeira, cara. A piada interna no nosso programa. Não tem um programa agora em que em algum momento Henrique Massaro não seja citado. Enfim, já citamos agora. Eu lembrei o nome do diretor que eu quis falar do Gol, é o Doug Liman. Na real, ele fez bastante coisa conhecida, eu tava vendo aqui, tava lembrando, na verdade. Ele é o diretor do Sr. e Sra. Smith, do Brad Pitt com a Angelina Jolie. Agora fiquei em dúvida como é que é em português, o Edge of Tomorrow. Aquele que o Tom Cruise vai e volta no tempo. Mas é bem bom esse filme. Esqueci o título em português, é o Edge of Tomorrow. No Limite da Manhã. No Limite da Manhã. É bem bom esse filme. E ele fez agora, o ano passado, a refilmagem do Matador de Aluguel com o
Com o Gyllenhaal, que é o filme antigo com o Patrick Swayze. Eu não vi, mas a galera até tava falando relativamente bem. Mas o filme que eu queria indicar é o Gol, que é o Vamos Nessa, que é de 99. E tem um elenco que não sei se na época era tão conhecido, mas meio que uma galera dali estourou. A Sarah Polley, que virou diretora depois também, né? Que tá no Madrugada dos Mortos. A Kate Holmes, que acho que logo depois virou, e depois desvirou mulher do Tom Cruise. Tem mais uma galera ali de gente conhecida. O filme, ele tá só por demanda, mas tá na Apple, tá na Apple TV e na Amazon. Então, eu gosto porque ele é bem frenético. Eu tava vendo aqui uns comentários no Letterboxd e alguém botou assim, quais são as melhores maneiras de assistir esse filme. Não leia nada sobre ele, não dê pause, então veja na timeline do filme. E aqui uma dica que a gente não compartilha, mas eu vou só ler o que está aqui, que é veja realmente chapado. E eu acho que faria muita diferença, porque ele é um filme bem doido doido da época ali, mas acho que era o boom do êxtase ali, né? O filme tem uma rave bem grande e tal. É uma chapação diferente, por exemplo, a gente já falou aqui do The Doors, né? Que é uma coisa mais lisérgica. Aqui não, é uma coisa mais frenética mais assim, pulando, sacudindo a cabeça. Então, Gol tá por demanda aí nos serviços. Deve estar no YouTube também. O filme que tu falou tá no Netflix? O Tangerine tá no YouTube. E o pacote de dicas Buñuel da Brenda tá no MUBI. Que é o único que eu assisto. Segunda levantada do dia, a gente tá gravando o segundo programa do dia. Felipe Gerlach também. Então, o Felipe Gerlach tá na edição. Não é a mesma roupa. As roupas são iguais porque estamos gravando no mesmo dia, não é o uniforme do Cepop. Mas a ordem dos programas que vocês viram aí tá diferente, porque a gente foi publicando aos poucos na semana, certo? Até semana que vem. Não sei se aí no próximo programa, não sei como é que vai ser a ordem que a gente vai disponibilizar. Dependendo da ordem que a gente disponibilizar esses vídeos, o Márcio volta só lá adiante, né? Porque o Márcio sai de férias na semana que vem. Aí, Brenda, o que tu vai fazer semana que vem? Tamo aí, né, gente? Então tá. Um abraço. Tchau. Tchau.